Lucrécia Borgia, a princesa do veneno. Da infância sombria à morte misteriosa. Prepare-se, porque a história de Lucrécia Borgia não é só escândalo e fofoca renascentista. É praticamente uma temporada inteira de série sombria da Netflix, só que com muito mais veneno e ironia. Lucrécia nasceu em 1480, filha de Rodrigo Borgia, que mais tarde se tornaria o Papa Alexandre VI, e Vanosa Catanei. Desde pequena, ela foi moldada para ser uma peça no tabuleiro político da família. Imagine uma criança crescendo cercada por padres, cardeais e conspiradores, um verdadeiro berçário de traições. Enquanto outras meninas aprendiam a costurar, Lucrécia aprendia a sorrir com charme e esconder o medo de ser usada como moeda de troca. Já na infância, os Borgia eram temidos e odiados em Roma. Boatos sobre assassinatos, corrupção e bruxaria já circulavam, criando a aura de terror que só cresceria. É como se ela tivesse nascido num castelo cercado de sombras e facas apontadas para todos os lados. Quando Lucrécia ainda era adolescente, seu pai foi eleito papa, e aí o caos escalou para um novo nível. De repente, ela se tornou a filha do homem mais poderoso da cristandade. Mas poder no Vaticano não significava santidade. Significava guerra, envenenamentos, alianças sangrentas e, claro, casamentos arranjados. O primeiro de Lucrécia foi aos 13 anos, com Giovanni Sforza. Mas os Borgia logo perceberam que ele não era útil politicamente e resolveram anulá-lo. Motivo oficial? Impotência. Isso mesmo. Os Borgia basicamente gritaram para o mundo que o cara era incapaz de performar, humilhando-o publicamente. Resultado? Giovanni fugiu com medo de ser envenenado, e com razão. Essa foi a primeira vez que a reputação de Lucrécia ficou manchada, e a lenda da mulher fatal começou a nascer. O que era verdade e o que era boato. Ninguém sabe, mas a fofoca corria mais rápido que peste bubônica. Com Giovanni fora do caminho, Lucrécia foi usada em novos casamentos estratégicos. E é aqui que a história fica ainda mais sombria. Seu segundo marido, Alfonso de Aragão, até começou como um romance digno de conto de fadas renascentista, mas terminou em tragédia. Ele foi brutalmente atacado e morto, possivelmente por ordem do irmão de Lucrécia, Cesare Borgia, que via Alfonso como um obstáculo político. Imagine o horror. O corpo de Alfonso, ensanguentado, sendo carregado pelos corredores do Vaticano, enquanto Lucrécia, desesperada, chorava. Ou talvez sorria em silêncio, dependendo de quem conta a história. A morte de Alfonso ajudou a consolidar a imagem de Lucrécia como uma mulher perigosa, cercada de veneno e intriga. Alguns cronistas até diziam que ela própria carregava um anel com compartimento secreto para envenenar taças de vinho. Se isso é verdade ou não, nunca saberemos. Mas é exatamente o tipo de detalhe que mantém as pessoas acordadas à noite. Após a morte de Alfonso, Lucrécia se tornou quase uma lenda viva. A dama fatal que poderia destruir qualquer homem com um sorriso e uma taça de vinho. E claro, a igreja adorava fingir que estava chocada, enquanto usava essa reputação para amedrontar adversários. Os rumores ficaram ainda mais grotescos. Falaram de incesto entre ela e Cesare, de orgias no Vaticano, de festas em que os convidados terminavam mortos. Se metade fosse verdade, Roma era basicamente um episódio contínuo de American Horror Story. A verdade é que ninguém conseguia separar a mulher real do mito. Essa mistura de medo, desejo e repulsa só aumentava o fascínio popular. Lucrécia se tornava pouco a pouco o monstro e a vítima da própria lenda. Mas nem tudo era veneno e sangue. Lucrécia também era incrivelmente inteligente e adaptável. Após tantas tragédias, seu terceiro casamento foi com Alfonso d'Este, Duque de Ferrara. E para surpresa geral, foi um casamento relativamente estável. Em Ferrara, ela se tornou uma espécie de primeira-dama culta, patrocinando artistas e poetas, transformando a cidade em um centro de cultura. Mas não pense que ela deixou de ser temida. A fama de envenenadora viajou com ela. Boatos diziam que ela mantinha um cofre com frascos de veneno, prontos para eliminar qualquer um que ameaçasse sua posição. Alguns até acreditavam que seu sorriso angelical era sua arma mais letal.
capaz de condenar um homem à morte sem dizer uma palavra. A vida em Ferrara foi marcada por um equilíbrio instável. Lucrécia tentava se afastar das intrigas sangrentas dos Borgia, mas seu nome ainda carregava peso. Roma não esquecia e cada morte suspeita, cada queda de inimigo político era atribuída a ela. Seus inimigos a pintavam como a própria morte em forma de mulher, dançando pelos salões enquanto os corpos caíam. Mas ao mesmo tempo, ela se tornava uma governante respeitada, querida pelo povo de Ferrara, que via nela uma defensora da cidade. Essa dualidade, a santa e a pecadora, só deixava sua história mais perturbadora e fascinante. Cesare, seu irmão, acabou caindo em desgraça, e com ele desmoronou parte do Império Borgia. Lucrécia ficou cada vez mais isolada do passado sombrio da família. Mas as sombras nunca desaparecem de verdade, não é? A cada parto que ela sofria, e foram vários, sua saúde se deteriorava, como se o próprio corpo estivesse cobrando o preço de uma vida inteira cercada por sangue e veneno. É quase poético imaginar que uma mulher que inspirou tanto medo fosse, no fim, vítima de algo tão humano quanto complicações no parto. Em 1519, aos 39 anos, Lucrécia morreu após dar à luz seu último filho. Dizem que seus últimos dias foram de dor intensa, como se os fantasmas de todos os homens que caíram ao seu redor viessem buscá-la. A cidade de Ferrara chorou sua morte. Mas Roma, é claro, espalhou ainda mais boatos. Alguns diziam que o próprio diabo veio buscar sua alma. Ela foi enterrada em Ferrara, longe do Vaticano e das sombras que a perseguiram por toda a vida. No entanto, sua lenda não morreu. Até hoje o nome Lucrécia Borgia é sinônimo de veneno, intriga e sedução mortal. E se você acha que a história acaba aí, está enganado. A imagem de Lucrécia continuou sendo explorada por séculos, em pinturas, livros e até óperas. Ela virou uma espécie de ícone dark do Renascimento. Alguns historiadores modernos tentam limpá-la, dizendo que ela foi apenas uma vítima das maquinações dos homens ao seu redor. Mas vamos combinar? Esse ar de mistério é exatamente o que mantém Lucrécia viva no imaginário popular. Porque uma mulher que pode ter sido ao mesmo tempo santa, pecadora, vítima e assassina é muito mais interessante que qualquer heroína perfeita de conto de fadas. Se você ficou até aqui, parabéns. Você sobreviveu ao banquete de veneno e sangue que foi a vida de Lucrécia Borgia. Agora me conta, você acha que ela foi realmente uma assassina fria ou apenas uma peça do jogo de poder dos Borgia? Escreve aqui nos comentários, eu quero saber sua teoria. E já sabe, se curtiu essa viagem pelo lado mais obscuro da história, deixa o like e não esqueça, se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve assim mesmo, só para sacanear a gente, e ativa o sininho para não perder os próximos mergulhos nesse abismo. E claro, comenta de onde você está assistindo. Quero saber até onde essa história de veneno chegou e muito obrigado por nos assistir e até a próxima.